Nova Brasil. Papo em Família. Papo em Família com o Willam Breman, toda segunda-feira, escritor, educador e palestrante, participa aqui com a gente com uma conversa deliciosa sobre família. Tudo bem, Willam? Bom dia para você. Bom dia, Nonato. Bom dia, ouvintes. Bom, Willam, vamos falar aqui um pouco a respeito dos valores universais. E como é que a gente pode, de algum modo, ensinar isso para os filhos, para a criançada, de um modo geral, hein? Vamos lá. Com a morte, acho que tem a ver também um pouquinho com as coisas que a gente ouviu nas últimas 48 horas, quase 3 dias, sobre a morte do Silvio Santos, né? Os relatos das filhas, principalmente, eu escutei atentamente, elas falaram muito dos aprendizados, né, desses valores universais. Eu preparei a pauta antes disso acontecer, né, desse momento acontecer, que comoveu o país inteiro, mas, assim, o que eu preparei, minha reflexão, tem a ver com o que eu vi das filhas, né? Eu vou falar sobre uma cena, vou contar um exemplo de como a gente pode ensinar esses valores universais, e segundo as filhas, o Silvio Santos também fazer isso em família, né? Eu lembro, Nonato, isso tem muitos e muitos, muitos anos, que eu estava num evento social e um casal de pais que eu conhecia bem, as filhas pequenas eram amigas das minhas filhas, se aproximaram de mim, sabiam que eu era escritor, e fizeram algo que, vou te confessar, Nonato, assim, eu como escritor e alguns colegas, né, escritores, não gostam muito, que é assim, chegam perto da gente e falam assim, o casal falou, Willam, você pode fazer um livro para os meus filhos com tal e tal tema? Que é uma coisa engraçada, né? A gente não fala isso com cantor, com músico e tudo mais. Você pode fazer uma música agora para os meus filhos com tal e tal tema? Mas isso acontece, né, com certa frequência. Aí eu perguntei assim para o casal que eu conhecia, mas você quer um livro de literatura? Quais são os temas que você gostaria, né, para os seus filhos? O que é curioso para os seus filhos? Eu queria que você escrevesse um livro com 2 temáticas muito importantes, valores importantes. Falei, quais? Tolerância e paz. Bom, são temas fundamentais, né? Quem acha que tolerância e paz não são valores universais, tá num lugar errado, tá vivendo em Marte. Só que quando eles falaram isso para mim, eu comecei a rir por dentro, porque eu sou uma pessoa muito educada. E por que eu tava rindo por dentro? Porque eu conheci esse casal, e eu já tinha presenciado várias e várias vezes esse casal brigando, se desrespeitando na frente dos filhos. E na hora eu pensei, não há livro no mundo que ensine esses valores tão importantes para os seus filhos, se na casa dessa família, não houver paz e tolerância e respeito. Então, a gente ensina para os nossos filhos valores universais praticando esses valores, sendo esses valores na presença viva dos nossos filhos. Não adianta jogar, terceirizar para outros algo que a criança vai absorver o tempo inteiro. Isso vale para questões básicas, que não tem a ver com valores universais, mas práticas, por exemplo, que a gente quer ensinar. É importante escovar os dentes, e você nunca escovou os dentes. É importante você falar por favor e obrigado para todo mundo. É muito engraçado, porque eu nunca, Nonato, nunca cheguei para as minhas filhas e falei assim, filhas, falem por favor e obrigado. O que eu fazia? O que eu sempre fiz. Todo mundo que fica à minha volta, no condomínio que eu moro, no lugar que eu tô, eu sempre falo por favor, obrigado, bom dia. São pessoas que convivem com a gente, e a coisa que mais me emociona era ver minhas filhas crescendo e repetindo isso, sem precisar falar nada, absolutamente nada. E elas falavam, por favor, obrigada e bom dia. Então, assim, o exemplo é fundamental. Você relatou faz um pouquinho sobre um acidente que teve terrível e ligado à faixa de pedestre e tudo mais, que é uma violência que acontece muito no Brasil. Você, motorista que passa a faixa de pedestre, é a mesma coisa. Meus filhos, respeitem a faixa de pedestre. Você tá lá passando toda hora. É isso que fica, viu? Vocês que estão aí no carro, têm filhos, prestem atenção, depois a gente não pode reclamar, né? Então, o valor do respeito ao outro, a gente tem que praticar também quando tá no volante. Então, eu sempre tentei, São Paulo é complicada, mas tentei ao máximo ter esse respeito com as pessoas que passam na minha frente. Isso que eu tô falando não é algo assim, nossa, que saiu da minha cabeça. Aristóteles
Aristóteles, gente, um filósofo super conhecido, que foi aluno do Sócrates e depois foi professor de Platão, falava muito sobre ser o modelo para o seu filho desses valores que a gente preza tanto. Ele fala muito da ética também. E eu quero encerrar essa nossa conversa, de pôr a nossa música, que eu sempre coloco, escolhi uma música, acho que tem a ver com um pouquinho sobre a nossa conversa, sobre essa fala do Aristóteles, né, que ele falava sobre a questão da ética, que é um relato que eu também ouvi de uma mãe, que é muito interessante. Uma mãe, Nonato, chegou para mim e falou assim: Ilan, vou te contar aqui um caso, acho que você vai achar interessante. Falei, manda. Eu fui com meu filho, na época ele tinha 5 anos, pro shopping. E a gente foi comprar um presente. E aí eu fui nessa loja, ele ficou lá brincando, indo pra cá e pra lá. Eu peguei o presente, que era pra uma outra pessoa. Cheguei no caixa, ele foi do meu lado. E aí eu fui pagar e olhei e falei, ixi, esqueci minha carteira. Esqueci minha carteira no carro. Ela falou pra atendente, porque eu não tinha dinheiro pra pagar. O filho de 5 anos olhou pra ela e falou, mãe, não dá pra pagar? Rouba. A Ah, mãe ficou com uma cara assim, falou: "Como assim rouba, filho? Da onde você tirou isso?" aham. "Ah, mãe, mas mãe, o papai fala o tempo inteiro lá em casa, todo mundo rouba." Ele olha a televisão e fala: "Todo mundo rouba." Abre o jornal e fala: "Todo mundo rouba." Aí a Hum. mãe entendeu. O pai era esse modelo para esse menino, né, se o pai fala que todo mundo rouba, na cabeça dele todo mundo rouba, e que não é É isso. verdade. Por que A não roubar ali maioria na dos loja, né? Exatamente. A maioria dos brasileiros, a maioria não rouba, não rouba. Então assim, de novo, para vocês passarem valores universais, valores que vocês acham importante dar esse legado, e eu falei que por isso que eu escutei as filhas do Silvio Santos falando de alguns legados que o pai deixou, né, e eu fiquei lembrando, falei, nossa, tem tudo a ver com a minha coluna da Uhum. segunda-feira. Pratiquem esses valores que a coisa dá certo, Nonato. É, isso é mais importante do que falar, né, Ilan? É você mostrar pelo exemplo, como você trouxe aqui várias dessas situações, inclusive essa última aí que nos assustou bem quando a criança disse: pode roubar, já que o papai fala que todo mundo rouba, por que que a gente não vai roubar aqui, né? Incrível, incrível. Vamos procurar educar pelo exemplo, mas ele tem que ser o melhor possível, sem dúvida nenhuma. Com certeza, pessoal. Então, eu queria terminar com uma música, Vamos finalizar lá. com uma música de esperança com os nossos filhos. E quem quiser continuar essa conversa, eu tô lá no Instagram, no ilan.breno, espero vocês. E vamos aí de Nando Reis. Combinado. É, o mundo é bom, Sebastião. O mundo é bom, Ilan. Obrigado, viu, querido? Boa semana para você. Obrigado, boa semana para todos os ouvintes e para você, Lu. Valeu. Ilan Brema, toda segunda com a gente aqui no Papo em Família. 6h36.